nome é José Vanir Franzini e eu sou nascido em 17/7/45 e oriundo da cidade de Antônio Prado de Minas. Eu vim para Cataguases em 1965, em janeiro de 65. Eu vim, joguei em torno de 8 anos no Operário. Posteriormente eu saí do Operário, fui para Granjaria, Associado. Associado foi no final da brincadeira de bola. E eu vim de Antônio Prado, já nessa época eu jogava no União Pradense Futebol Clube. É o clube lá de Antônio Prado, existente até hoje. Inclusive nós tivemos agora a questão de 40 dias, uma lembrança também através do próprio clube, patrocinado pelo clube, e uma confraternização lá na cidade de Antônio Prado, a qual eu compareci. E hoje, estou até hoje em Cataguases. O Operário é tanto tempo, né, que a gente vai falhar alguma coisa, lógico. Eu joguei no Operário com o Cici, com o Mirim, com o Celim, Dedé, Plácido, o próprio Rosene, é testemunha disso, não sei se ele ainda lembra, né? A gente era mais jovem, né? O Rosene era novinho na época. E outros, o Rui, o Nélio, Raul, Raulzinho, né, que todo mundo conhece. E tem aí hoje ainda entre a gente aí o Vinícius Carvalho, o Pedrão, uma série de pessoas. O Vanir jogou tanto no Operário quanto no Flamengo. Mais tarde ele se transferiu para o Flamengo. E eu era o treinador do Flamengo. Jogador sério, compenetrado, posteriormente passou a jogar no meio de campo e tanto no Operário quanto no Flamengo deixou nome muito bom no futebol, porque não só porque ele produzia em campo, como pela sua seriedade. No Flamengo ele atuou por uns 2 ou 3 anos, não sei se foi mais ou menos isso, e era um jogador experiente, se não me engano foi até capitão do time. E nos ajudou muito a organizar os times e a conquistar muitas vitórias. O mesmo acontecendo no Operário, onde atuou como ponta esquerda, acredito que tenha ganho até títulos lá pelo Operário. Portanto, foi um bom jogador, um jogador que deixou fama, deixou o nome escrito no futebol e também na vida particular, onde exerce cargos aí na prefeitura com seriedade e não se vê críticas às suas atuações aí como funcionário público aí da prefeitura municipal por longos anos. Eu digo o seguinte, no Flamengo, no Operário, eu não, vamos dizer assim, eu não brilhei muito, não. Eu joguei muito tempo no Operário, eu joguei bastante tempo no chamado primeiro quadro, né? Participei de muitas partidas, mas a partida que ficou bem gravada comigo foi no Flamengo. Quando eu cheguei no Flamengo, eu me adaptei muito bem. Era na época o Robertão, Pelota, enfim, essa turma. Já na década de 70, né? Eu cheguei no Flamengo em 70. Acho que 70. Quando veio pra cá, né? 70 e joguei, parece que até 72. Eu me desentendi, parei. Não foi também só pelo desentendimento, não, foi. Aí você começa a constituir família, o que acontece? E eu sempre fui muito pontual no futebol, eu sempre gostei de praticar o esporte, mas praticar certo. Então eu exigia muito de mim, através de comparecimento, né? Eu treinava no Flamengo praticamente de terça a sábado e jogava domingo. Eu era um cara contínuo mesmo. E com isso, aquilo eu fui adquirindo um aperfeiçoamento em cobrança de faltas. Então, quando o Olaria esteve aqui em Cataguases, parece,
Eu tive um lance muito bonito. Bati uma falta ali do lado da rádio ali, mais ou menos. O bico da grande área, assim, a bola entrou lá no campo cheio, né? Foi a glória. Para mim foi a glória. Fazer um gol num goleiro do Olaria, né? Então, no final eu terminei como volante, né? Não quis volante cabeça de barco, mas era. Eu terminei como volante. Joguei de ponta esquerda no Operário, bastante tempo meia esquerda. E logo que eu vim para o Flamengo, o Roberto às vezes me usava até na ponta esquerda. Mas quando eu terminei mesmo, eu terminei como volante. A gente fazia um meio de campo, eu, Pelota. Pelota na época também era bem novinho, jogando muita bola, né? Então tinha uma turma muito boa também no Flamengo. E realmente ficou gravado muita coisa boa. Eu parei num primeiro jogo do campeonato da cidade, num jogo contra o Operário. O Flamengo perdeu de 1-0. Ali que foi a causa da paralisação. Ficou chateado? Fiquei. Aconteceu algumas coisas, eu não gosto muito de lembrar dessa fase não, porque o futebol pra gente tem que ser alegria. O futebol nunca deve deixar mágoa, né? Nós tivemos muitos, né? Naquela época a qualidade era especial, né? Nós tivemos aqui 2 pessoas que tiveram aqui no Manufatura, né? Que é o Dinheiro, o Dezinho. Pessoas que deixaram marcas, né? No Operário você tinha um Plástico, você tinha vários jogadores. Se você for numerar é muito difícil porque você vai acabar fazendo injustiça. Mas tiveram muitos. Teve o Carlinho, que a gente chama o Carlinho Papagaio, teve o Cláudio, o Fernando, muita gente. Rosene, Plácido, muita gente. Raulzinho, né? O próprio Timbó era colega, às vezes a gente estava em cima, estava embaixo, estava jogando. Vani é aquele jogador que você botou lá no pé, ela ficava, segurava e ninguém tomava. Quando você abriu os olhos, ela estava lá dentro da rede, né? Era veloz, driblava bem, chutava muito bem. Então tinha que ter um cuidado tremendo com aquele jogador. Tinha que ser marcado, mas marcado mesmo. Porque um cochilo, ela estava na rede. O pior jogo eu tive no Flamengo. Eu considero o pior jogo. Não que eu tenha jogado mal, não foi bem isso, não. A coisa não deu certo. Eu fiz com o Robertão, igual eu estava te falando, eu fiz um treinamento na semana exclusivamente para jogar contra o Cataguases. E quem que eu ia marcar? De volante? Era o Rosene. E eu consegui marcar o Rosene em torno de, vamos dizer assim, de 90 minutos, eu consegui marcar o Rosene 70. Eliminei ele. Compensação, a única vez que ele pegou a bola na grande área, o nosso goleiro, parece que o Lumumba, ele pegou a bola na entrada da grande área, naquele campo do Flamengo, ali do lado do Pataca. Quando eu cheguei junto dele, eu cheguei um pouco atrasado, é lógico. Quando eu cheguei, que eu parti nele, ele puxou a bola para o lado. O Lumumba saiu, ele puxou para o outro e jogou lá no... O único lance que ele fez. O Cataguases ganhou de 1-0 da gente. Aquele dia eu fiquei magoado. É o craque, né? É a diferença. O cara que joga mesmo e não tem... Eu tive algumas boas partidas. Eu jogava, como já disse, no União Pradense. E o União Pradense, na época, disputava o campeonato de Muriaé. Então nós tivemos histórias e mais histórias, porque naquela época futebol, se não se ganhasse na bola, ganhava-se na força. Pau, né? Pau. E lá no Nacional a gente era o americano de Eugenópolis, então na época era quase que um distrito de Muriaé. Então não se aceitava, por exemplo, o americano que ganhou em Muriaé ganhar no Nacional. De jeito nenhum. Né? E nós fizemos algumas façanhas lá, a gente muito novo, muita força, né? Muita velocidade. E a gente às vezes conseguia alguma coisa. O Batista era um zagueirão, aquele zagueirão do Cruzeiro, tem um lugarejo em Antônio Prado, que chama-se Cruzeiro. E muito famoso, um back central, aqueles back
plantada antigamente, aquele senhor de... Ele já era um senhor. E eu na época era o quê? Eu tinha acho que 15 anos. Foi acho que a primeira partida que eu fiz no União Pradense. Um campo cheio, campo de festa. E o Batista parou na minha frente, a gente muito moleque, muita velocidade, muita força. O Batista já tá passado, né? Ele abriu como a gente dizia no futebol, abriu as canetas, eu joguei no meio, aí eu tive que sair do campo correndo. O homem não aceitou a coisa de jeito nenhum. Aqui teve um fato pitoresco também em Cataguases. Isso já foi, me parece, Cataguases e Flamengo. Não, Cataguases e Operário. Isso é quando eu estava no Operário. Eu de ponta esquerda, que tinha um lateral que chamava-se Rui Negão. O nome você diz, o apelido você já diz, é o Rui Negão. Era um beck áspero, né? Aquele beck que chegava. E nós eu fiz um jogo relativamente bom. Passados uns dias, eu vou pegar o Cataguases e vou ler o Cataguases, tinha uma crônica escrita com o título assim, A Formiguinha e o Elefante. Eu achei o título interessante e comecei a ler. No final, eu vou ver quem tinha feito, era o Dr. Manuel das Neves, contando a história do jogo que ele tinha assistido no campo ali da Felipe. Que o elefante correu atrás da formiguinha, mas não conseguia pegar a formiguinha. E fez aquela crônica. A habilidade venceu a força, né? São algumas coisas que marcaram. O Basilto era um jogador interessante. Ele tinha jogo que o Basilto matava. Mas tinha jogo que ele matava de raiva. Ele só chutava para trás. Aí acontecia alguns lances, né? Futebol a gente não pode relembrar, eu não lembro muito esses lances não, porque a coisa às vezes tem hora na hora é tão chato que... Joguei com o Vanizinho e quando a gente fazia o teste Cooper aí, o Vanizinho me tentou me acompanhar, ele deu 9 voltas, eu dei 12, ele quase morreu, nós abanamos ele, senão morri. Foi verdade mesmo, não sei se você lembra disso, quase que ele morreu, pai, não abanamos. Foi a verdade mesmo, o Vanizinho. É bom jogador, jogava bem, ele era muito rápido, jogava no meio de campo, ele era meio de campo nessa época lá, jogava no meio de campo, muito bom jogador. Aquele time que nós tínhamos lá era o Robertão, era o Vani Capoteiro, que era o treinador. Eu comparo o futebol de 65, você disse 60, 65, 70, a gente percebia na época o quê? Quando eu iniciei no esporte, a gente tinha que ter bola, tinha que saber jogar, porque se não soubesse jogar, você não ia jogar, porque era muita truculência. Alguns, antigamente, diziam que beck era paredão. E lá no meu clube, no União Pradense, tem uma pessoa, é vivo até hoje, é uma pessoa excelente, é um senhor respeitadíssimo. Nós temos um apelido dele de Zé Rita. Ele é um escurinho, cambota igual o Garrincha. Ele não tem mais que 1,50 m. A vida dele foi de beck central, mas jogava a bola. Você está entendendo? Então a gente via muitos exemplos e a gente tinha que tentar aperfeiçoar ou ganhar na velocidade, ou criar uma coisa que ultrapassasse o beck, porque senão você não jogava. E aquilo, havia muita truculência também, né? Havia aqueles clubes que montavam a equipe para força mesmo, para ganhar mesmo, não tinha esse negócio. Hoje, eu vejo aí, depois logo até 70, por exemplo, então o que a gente foi percebendo? Foi percebendo que, vamos dizer assim, em 65, você adquiria o físico, vamos dizer, o preparo físico no trabalho, né, no seu trabalho diário. A partir de 70, por exemplo, eu comecei a me preparar para jogar, porque eu já morava aqui em Cataguases, então a gente tinha que correr atrás, você tinha que se preparar, porque senão você não jogava também, não. Muito jogador de bola, né?
craque de todo lado. Cada dia, aqui no Operário eu lembro disso, rapaz, você às vezes conseguia a titularidade do clube. De repente, na semana, você estava bem com o Pécio, de repente aparecia 3, 4 jogadores profissionais, vinha, ficava aqui 15, 20 dias, você, vamos para o segundo. Era assim, a coisa, mas eu estava sempre, como disse, eu estava sempre nas beiradas, estava sempre ali, eu me esforçava muito, eu praticava muito, e com aquilo eu acho que eu conseguia alguma vantagem. Futebol de hoje a gente ainda vê muito craque, né, também. Só que, eu não sei, parece que as pessoas, aquilo que nós tínhamos muito, que era amor e compromisso com a camisa do clube, hoje dificilmente você vê um garoto aqui, Cataguases eu conheço garotos aí com 15 anos, eles jogam por diversão, sei lá, ele não se prepara, primeiramente ele não se prepara para jogar, ele começa na vida boêmia, e aqui, chefe, se você for partir para a vida boêmia, bola não joga porque é difícil. Como eu já disse, eu tive também no Operário uma fase muito boa, uma época de um grande clube, um grande time que o Operário fez na época, o goleiro era o Coitão, o próprio Haroldo, o Camilo, eu cheguei a jogar com o Camilo Araújo também, Celim, Mirim. Já o fez, joguei com o João também. Já no final, né? E surgiu na época aquele menino que morreu cedo também, o Dunga, o senhor jogador de bola, morreu com acho que 18, 19 anos, parece. Jogava muita bola também. Passou pouco tempo no Operário. Morreu, parece que estupidamente. E na época quem foi a sensação mesmo em Cataguases foi o Plácido, né? O Plácido veio de Belo Horizonte, de Valadares, não sei. Quando eu vi aquele moço a primeira vez no campo do Operário, eu assustei. Ele veio de Campos, Ele veio, pra aqui ele veio de Belo Horizonte. Ele estava no Cruzeiro em Belo Horizonte. Um porte físico que dava inveja a qualquer homem na frente dele. Depois, coitado do Plácido, foi infiltrar aquilo que nós sempre começou a vida boêmia, foi bebendo, aí foi acabando, até morrer do jeito que morreu, né? Plácido, no primeiro jogo que o Plácido fez em Cataguases, ele fez 2 gols praticamente da meia-lua do meio de campo. Aquilo assustou, quando o Operário. Ele casou aqui em Cataguases? Casou, a esposa dele mora aí, o filho dele mora aí. Aquele dia o Plácido assustou, porque você vê um cara daqui dentro do campo do Operário. A turminha de amador, né? Pega de repente um sujeito, um atleta daquele. Então durante muito tempo o Plácido fez muito gol no Operário. E é isso, o que vai acontecendo, né? O tempo vai passando, né? Nós já perdemos, eu de vez em quando eu começo a lembrar, alguns colegas do Operário morreram quase todos. Muito pouca gente viva. Seu parceiro de meio de campo morreu de ele. Ali? Novo, né? Tem aquele menino, Zé Augusto também, que jogou no Flamengo, morreu também agora esses dias, né? Dinheiro. Mas dinheiro também foi muito cedo, né? Dinheiro a gente tem algumas histórias do dinheiro, mas o desenho. Um dia eu jogando pelo Flamengo contra contra o 1º de maio? Não sei se foi o 1º de maio ou a Manufatura. Porque o desenho, mas o dinheiro eram os 2 bonzinhos, eram os 2 anjinhos. Só que a gente que jogava contra eles sabia como é que eles faziam, né? Eles cortavam o tornozelo da gente tudo, aquela chuteira antiga de prego. E eu comecei a ficar meio invocado e comecei a dar pontapé no dinheiro. O Robertão falou comigo assim, se você não parar de dar pontapé no dinheiro, eu vou te tirar. Eu falei, então tira porque eu vou dar nele até eu cansar. Porque o desgraçado, ele pega a gente de todo jeito, rapaz. E ficava só rindo, né? Aquela bondade, aquele... E o sujeito que estava lá de fora não via que ele ia lá no tornozelo da gente e rasgava aquele troço todo. As pessoas, que eu acho que não foi futebol não, as pessoas mudaram, né? Eu tive um jogo contra o Flamengo,
lá no campo do Operário. Gente, aquilo parecia guerra. O Fafá, aquele lateral direito do Flamengo, não é o Fafá não, um fortinho. Quando estava terminando o jogo, o cara foi sair ali do lado da arquibancada ali, deram uma garrafada na cabeça do cara. Basilton, né, não? Não, o Basilton eu joguei com ele muito tempo. É um lateral direito fortezinho. Parecia que era não sei o que culto. Foi quem me trouxe para o Flamengo foi o Vani Mazini. O Vani na época a gente brincava que ele era o treineiro. O Vani ainda estava novo, gostava de mostrar como é que jogava. Dedicado, não tem vício, né? O que acabou comigo no futebol foi o do cigarro. Acabou cedo. Eu tinha um problema sério com cigarro. Mas você não se convence, né? As pessoas avisam. Você Mas são muitas lembranças. Se você for lembrando mesmo, aquilo vai surgindo na cabeça da gente. São momentos que, é o que você falou, o futebol é muito saudável. Ele deixa marca na gente que você quase que nunca esquece. Hoje eu sou muito mau fisionomista. Às vezes chega pessoas perto de mim, eu tive lá nessa confraternização em Antônio Prado, grandes amigos meus. Não conheci mais, a gente já modificou, já passou, já ficou velho. Quem mora, é uma lembrança também que deixa a gente sempre vivo. Eu até cheguei a jogar com ele, já velho, foi o Friaça. O Friaça mora hoje lá em Porciúncula, né? Mora não, coitado dele, hoje já está bem acabado. Mas foi também na época uma referência para a gente. Ele na época, naquela seleção brasileira, aquilo a gente era moleque, né? Mas lembra, né? E ali naquela região tiveram grandes jogadores também. Muitos jogadores de bola. O próprio Tombense, o Fluminense Porciúncula. Enfim, tinham grandes clubes naquela região ali. E naquela época também, porque o campeonato de Muriaé também era pesadíssimo, né? Era tradicional. O próprio Nacional, tinha mais uns 3 ou 4 outros clubes em Muriaé que era... Recreio, né? Recreio. 2 times bons. 2 times respeitados, né? Nossa. Eram 2 times respeitados. Eu tive também uma passagem num jogo, aí começa a surgir as lembranças, no jogo Flamengo Ideal. Ideal nunca gostou de tomar cor, né, dentro dele, né? Nós fomos para lá, exatamente com esse timinho nosso que nós estávamos formando, que era eu, Pelota no meio de campo, o Gelsim, mas acho que o próprio, não lembro, parece que o Carlinhos Papagaio na época. Nós fomos lá, enfiamos nele lá dentro de 6-1. Eles não aceitavam. Aquele Afrânio, que é até muito amigo da gente, ele inclusive mora hoje em Antônio Prado. O Afrânio está lá em Antônio Prado com posto de gasolina. E no dia lá a gente, até nós nos desentendemos, que outro caso que o Roberto às vezes entrava no meio, você não pode fazer isso que eu preciso desse jogador lá em Cataguá. Eu não quero saber não, eu vou dar pontapé nele à vontade. O Afrânio batia muito, né? Batia demais. E o Afrânio era muito, vamos usar o português, era muito moleque, né? Quando tinha um negócio de provocar a gente dentro do campo, ele fazia qualquer negócio. E aquilo às vezes revoltava a gente, né? Ele cuspia, ele passava a mão no... Não pode, né? Raulzinho era mestre fazer isso. Raul também era. Mas o Raul fazia mais na moita, né? E o Afrânio não, o Afrânio fazia para todo mundo ver. Para ver se você tinha reação de homem. Eu só consegui ser expulso uma vez. E assim mesmo eu fiquei revoltado, porque eu não mereci a expulsão. Na hora que eu... E foi uma pessoa
muito minha amiga que me expulsou. Naquele campo antigo do Flamengo ali onde hoje é ali aquele centro comercial ali. Aquele campo ali na Nogueira Neves ali. O Nelson Abrita. O Nelson eu provoquei ele 80 minutos. Ele não me expulsou. A hora que eu fui pedir ele o negócio, ele me expulsou. Aí eu fiquei nervoso. Meio atravessado. O folclórico mesmo era o Xavier, né? Bola nossa, azul bola, tinha um negócio Torcedor fanático do Operário. Né? fanático. Eu estava num jogo, segundo quadro do Operário. Era o segundo time na época. Nós íamos iniciar o jogo. Xavier veio para o meio do campo, pegou o apito, apitou e vamos começar, mas não tinha bola. Era só o Xavier. Eu acho o seguinte, quem quiser praticar o esporte, o futebol, ele tem que se dedicar, porque se ele não dedicar, hoje principalmente, né, no nosso futebol atual hoje, a gente percebe muita, é lógico que tem craques, mas na grande maioria é força física. E força física você só vai adquirir, vamos dizer assim, fazendo o exercício, se preparando para, né, você jogar uma partida de futebol. Porque coisa triste quando às vezes você vai jogar, como aconteceu comigo. Eu praticamente parei de futebol na época, foi mais por causa disso. Veio um moço aqui na época com olaria, chamava-se, acho que Joaquinzinho. Depois ele jogou no Fluminense. Eu disputei uma bola com aquele moço aqui no Flamengo. Como diz na gíria, eu entrei para rachar mesmo. Mas ó, quase que eu destronquei o pescoço. Eu bati, parecia que eu tinha batido num muro de concreto. Então, a partir daquele momento, na época eu lembro que eu disse para mim mesmo, para mim já chega. Parei cedo com futebol, parei com 27 anos. Depois brinquei mais, né, vários anos. Como eu disse para vocês, brinquei no Granjaria, onde eu consegui muitos amigos, aqui no próprio associado. Tem um clubezinho aqui do Leonardo. Consegui muitos amigos. E graças a Deus eu acho que eu passei pelo futebol, sempre adquirindo muitos amigos. Eu acho que hoje eu diria para as pessoas que pretendem ou que querem jogar bola, que joguem futebol, que adquiram, porque o futebol traz para a gente muita amizade, muita lembrança e muita coisa boa. Negão! Negão! Isso grita de todo jeito que você imagina.